Oi, hoje eu vou falar sobre o plugin Delicious Retouch. É um painelzinho muito prático para acelerar a sua produção. Você que trata rosto de pessoa, que bate foto de pessoas, retratos em close, você consegue com pouquíssimos segundos fazer coisas muito interessantes, como por exemplo essa função Delicious Skins, que em 5 segundos, rosto original e o rosto suavizado de forma muito profissional pelo Delicious Retouch. Vamos lá? Beleza, o Delicious Retouch foi uma sugestão do inscrito Marciano Peixoto. Esse plugin é de uma empresa chamada Photoshop Chefs, ok? Está na versão 4. Nesse momento está aparecendo imagens do site onde você pode comprar ou baixar uma versão trial, né? Uma versão de graça. Custa mais ou menos R$350 por causa do dólar super alto. Eu já testei vários plugins e esse até agora foi o único que eu achei que valeu a pena desses plugins assim menos famosinhos de fazer um tutorial, porque eu gostei muito do resultado dele. Ele centraliza muita coisa bacana quando você está tratando rosto, né? Quando você é um cara que fotografa pessoas, então serve para você que quer agilizar o seu trabalho de tratar rosto de muita gente, tá? Ou se simplesmente você quer um plugin que facilite isso aí para você. Eu vou começar com as principais funções, as funções que eu mais gostei, as funções que eu acho que vale a pena você instalar por causa delas, e depois eu mostro o resto, mas eu vou dissecar completamente esse plugin. Uma vez que você instala, né, você segue as orientações de instalação quando você baixa ou compra o plugin, ele está aqui, ó. Você vai aqui em Janela, Extensões, Herdado, Delicious Retouch 4. Bom, e aí ele forma esse menuzinho aqui, que eu vou explicar todas as coisas. A principal delas, a que eu já acho que vale a pena você instalar, é o Delicious Skin. Muito legal o tratamento que ele faz na pele, só em usar essa função. Funciona da seguinte forma. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para você. Vamos dar uma olhada na pele da nossa modelo, uma pele linda, normal, humana, só que ele dá esse tratamento mais profissional a pele dela. Simplesmente você vai clicar no lacinho para fazer uma seleção, mas você também poderia ter clicado nesse lacinho aqui, é uma cópia da ferramenta, não tem nada demais, é a ferramenta laço, tá? Então, vou clicar aqui, vou fazer uma seleção bem grosseira mesmo, do que eu quero que ele interprete como um rosto, e eu clico em Delicious Skin. Então ele vai fazer uns cálculos, ok, let's do this. Ele vai pedir para eu centralizar onde é o rosto. Então, colocarei por aqui. Aperto Enter. Essa mensagem é se eu quero que eu já sete o tamanho do pincel, opacidade, fluxo, para o recomendado. Ele diz aqui que o legal seria uma dureza 0, espaçamento 25%, opacidade 100% e fluxo 15%. E se eu marcar aqui, eu peço para ele já fazer isso por mim. Então, claro que sim. Eu posso marcar aqui embaixo para ele não mostrar essa mensagem novamente. E agora vamos lá. Olha como é legal. Eu simplesmente vou passar o pincel na pele dela, porque ele traçou aqui, ó, uma nova camada com máscara preta, ou seja, o efeito já está aí, só que eu não estou revelando, tá? E conforme eu vou passando o pincel, ele vai deixando a pele mais bonitinha. Ó, como ele está ocultando essa espinha aqui, mas ele está deixando toda a textura intacta. Ele está deixando a pele melhor tratada, mas a textura está aí. Fantástico, eu adorei essa função, a função Delicious Skin. Você pode passar onde você achar melhor. Vamos ver o antes e o depois. Eu só cliquei, apliquei e ficou maravilhoso. Mas o Delicious Skin vem com essa configuraçãozinha aqui que você pode apertar e tem essas 3 opções para você fazer, para você personalizar o efeito, né? Porque eu só coloquei e já ficou bom, mas você pode realmente mudar um pouquinho mais. De trás para frente, Protect Highlights, com 100%, né? Ele vai proteger as partes mais claras, as luzes, para tratar como luzes mesmo, como reflexos, né? Ele não vai processar o efeito em cima das luzes. Então, por padrão, ele protege no 100%, né? Texture Healing é justamente a capacidade dele de curar a textura
danificada, né? As espinhas ou alguma coisa assim. Quanto mais alto, mais ele cura. Então, isso aqui é o padrão, é o que ele acha que é o certo, que eu achei muito legal. Mas se eu colocar valores maiores, ele vai destruir a textura de mais coisas, não só espinhas. Então, você pode usar, se a cara da pessoa tiver mais uma textura desagradável, que você pode aumentar mais. Não é o caso aqui. E Smoothing Radius é o raio de suavização. Então, quanto maior, mais área da pele ele vai suavizar. Então, basicamente, são essas opções. E você mudando alguma coisa aqui, clicando em Run Now, ele vai usar o Delicious Skins. Legal. Vou ocultar essa camada para uma próxima função. Surface Smoothness, que é justamente suavização da superfície, né? Mais uma vez, vou clicar aqui no lacinho, fazer uma seleção do que é rosto. Clico. E ele já faz um trabalho aí de suavização da superfície, ó, antes e depois. Muito legal, que trabalho bem feito, ó. E a gente ainda tem 3 opçõezinhas aqui, caso a gente ache que o trabalho não tenha sido bem feito. Eu vou começar de trás para frente. A textura, né, o raio da textura é o desfoque em si. Está em 6 pixels. Quanto menor o raio da textura, né, ele vai priorizar mais desfoque, a pele fica mais tratadazinha, nesse caso de uma forma já meio artificial, embora tem muito artista que gosta, e quanto maior, ele vai dar mais textura e o tratamento não vai existir. Eu gostei do 6 aqui, eu posso até ir para um 5 aqui, para deixar a coisa um pouquinho mais exagerada. Aí a gente tem o Smoothing Threshold, que basicamente é um limiar do que desfocar. Aqui está em 16, se eu colocar um valor alto, ele vai desfocar mais coisa, se eu colocar um valor baixo, ele não vai desfocar nada. Então vou deixar aqui em 16. E o raio de suavização, né? Smoothing Radius. E nesse caso é uma questão de tato, nem para mais nem para menos. Se você colocar pouco demais, ele vai preservar os detalhes. Se você colocar muito demais, ele também vai fazer um efeito, só que um efeito mais estranho. Então eu também não gosto não. Vou deixar aqui mais ou menos em 31 mesmo. Antes e depois. Mesma coisa, eu quero deixar o pincel na forma recomendada e a mesma máscara você passa onde você achar mais legal. É um outro efeito de suavização da pele que você pode combinar ou não, mas eu acho que dá um tratamento muito bacana. Deixa eu dar um zoom. Antes, depois, e antes do primeiro efeito e depois do primeiro efeito. O próximo filtro bacana é o Tone Changer, certo? Você clica aqui, tá? É basicamente para você mudar a tonalização de alguma coisa, nesse caso da pele. Ele vai pedir agora que a gente clique em um ponto da pele para sintetizar realmente a cor da pele natural. Estou clicando aqui na bochecha, ó, a gente tem essa tonalização aqui, ok. E agora ele vai abrir essa ferramenta. E basicamente é o seguinte, se eu quiser deixar mais vermelhinha essa pele, eu clico mais, ó, tá vendo esse ponto central? Eu clico um pouquinho mais para cá, ó, nota como a pele deu uma vermelhada, certo? A pele é a imagem em si. Se eu quiser menos vermelhinho, ó, mais amarelo ou laranja, eu clico aqui em valores positivos do Hue. Então eu vou tentar deixar mais ou menos, vamos deixar por aqui. Você pode saturar mais ou menos a pele, aqui está em 20%, você pode deixar a pele menos saturada ou mais saturada. Você pode aumentar o brilho, né, para mais ou para menos também. Pele mais escura ou um pouquinho mais clara. Você pode fazer com que os pontos mais escuros, né, não participem dessa mudança, o que eu realmente recomendo. Se você não selecionar isso aqui, o que é mais escuro vai participar também da mudança de pele. E aqui a mesma coisa para os pontos mais claros, então eu aconselho você deixar isso aqui marcado. E se você mudar uma porcentagem da unificação da pele, ele vai preservar menos as variações de cor que a pele tem e vai tentar fazer a pele inteira ter uma cor só. Então, quando a gente bota uma porcentagem, sei lá, de 50%, ele vai criar uma camada de sobreposição de cor aqui, forçando essa nova cor a tonalizar não só a pele, como a imagem inteira. É uma das coisas que eu acho estranho quando você aperta aplicar aqui. Ele vai fazer isso na imagem inteira e você vai ter que usar essa máscara caso você queira que só a pele participe. Então ele é um tonalizador geral. Eu achei que fosse só da pele, mas tudo bem. Nesse caso, se você quiser atingir só a pele, você pode pintar a máscara que vem branca, né, de preto, Ctrl Backspace, porque preto é a cor de fundo. Você vai com o seu pincel branco e aí você
faz esse desenho só na pele, que aí você tonaliza realmente só a pele e não a imagem inteira. Antes e depois. É sutil porque a gente fez poucas mudanças, mas é interessante quando você quer fazer uma tonalização de pele. Então esse é o Tone Changer. Vamos para o Local Smooth. Quando você quer suavizar uma parte específica da imagem, certo? Uma parte local aqui. Vamos supor que você vai aqui no laço, vai fazer uma seleção, né, do que você quer suavizar. Eu vou suavizar essa região aqui da pele. Clique em Local Smooth. E aqui a gente tem algumas opções. Eu vou colocar a intensidade em 100%, que é meio que a opacidade do efeito, para a gente meio que entender as outras duas. A textura é o desfoque em si, né? Então se eu coloco um valor bem baixinho da textura, é onde ele mais desfoca, porque ele está considerando menos a textura. Ó, antes e depois. E se eu coloco um valor muito alto, ele praticamente não vai fazer efeito nenhum. Então vou deixar mais ou menos aqui. E o Smoothing Radius é o raio em que ele vai considerar para fazer a suavização. Então se eu coloco um valor bem baixinho, ele não vai considerar nada, né? Então você tem que colocar um Smoothing Radius de uma forma, né? Também é um jogo de mais e menos aqui, você vai considerar. Note que se você quiser, ele produz aquela textura bem industrializada de certos fotógrafos do Instagram hoje em dia. Então você escolhe e depois você reduz a intensidade, ó, antes e depois, tá bem exagerado, mas você reduz a intensidade de uma forma que você fique satisfeito. E ele dá uma suavizada bem legal no local em que você está atuando. Bom, a gente tem o Remover aqui, que basicamente ele aplica um filtro do Photoshop, Dust and Scratches, né? Poeira e rabiscos. Quando você quer remover alguma coisa, então é um atalho mesmo fazer essa seleção aqui. Clique em remover, ele vai abrir o filtro Dust and Scratches. E ele tem umas instruções aqui. No próximo passo você vai ajustar o Radius e o Threshold para achar os detalhes que você quer remover. E aí você vai setar, né, o Radius do menor valor para remover esses detalhes, mas de forma que você não estrague o resto da pele. E depois você vai setar o Threshold para o maior valor, que você consiga remover os detalhes, mas preservar o resto das coisas da pele. Então vamos fazer aqui. Então basicamente é o seguinte: a gente coloca o raio o menor valor possível, onde a gente vê ainda os detalhes, vai aumentando até a gente não ter mais os detalhes. Olha que legal que ele conseguiu remover. E agora o threshold você coloca no máximo e você vai diminuindo até você não ter mais só os detalhes que você quer que ele remova. Muito legal. Antes e depois removeu realmente aquilo que eu estava querendo. E aí ele vem com a máscara preta que você vai ter que pintar em cima para justamente ter o efeito. Agora a gente tem um Frequency Separation, separação de frequências, que eu já tenho um vídeo mostrando como fazer, 2 vídeos na verdade, está aparecendo no izinho acima à direita, um deles, então não vou perder tanto tempo aqui, mas consiste em você dividir essa imagem em 2 imagens diferentes, uma só com a textura, outra só com as cores. Então vamos fazer o seguinte, para despoluir aqui essa imagem, eu vou apagar tudo que eu já fiz, ok? E vou apertar aqui em separação de frequências. E aí, ele vai fazer essa separação, né? Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo só a textura da pele, tá? A gente consegue dar um zoom na imagem apertando aqui no mais ou no menos, certo? E aí é o seguinte, a gente vai dar uma passeada nessas funções, mas realmente seria legal você sacar de separação de frequências. No momento aqui, ele tem 2 métodos de separação, o método gaussiano, que é o que eu conhecia, e o método da média, que eu não conhecia. Ele faz uma separação diferente, tá? Mas nesse caso eu vou para o gaussiano, que é o que eu estou acostumado a trabalhar. Aqui você alterna entre ver a textura, que é o que está acontecendo, ou as cores. Então agora eu estou vendo só as cores. A gente tende a colocar um raio de separação que a gente, quando está vendo só as cores, a gente não tenha tanta textura. Então eu vou aumentar um pouquinho mais para dar uma desfocada. Ok, pronto, acho que assim tá legal. E basicamente é isso. Você tem a opção aqui de adicionar layers para você não destruir a separação de frequências, trabalhar de forma não destrutiva. Eu achei muito legal essa opção. Então vou deixar aqui marcado, clique em aplicar e ele vai fazer a separação de frequências para a gente. Ó, tá aqui toda a separação de frequências. A gente tem a camada Low Frequency, que é só as cores. Então apertando Alt e clicando aqui, ó, a gente vê que é só as cores. Essa camada High Frequency são só os detalhes.
Tá aqui só os detalhes. E as camadas de cima é as camadas para a gente usar os efeitos para corrigir as imperfeições da pele sem alterar a camada original. Eu já usava camadas vazias para as cores, mas realmente eu nunca tive essa sacada de usar uma camada cinza 50% por cima da camada de high frequency, né, cortada para a camada, para não atrapalhar a camada high frequency, para não destruir permanentemente. Então é basicamente usar a separação de frequências. Se eu quero, por exemplo, remover alguma espinha aqui, alguma coisa assim, eu vou para a camada Working Layer, tá? Vou para alguma ferramenta de remoção de espinhas, pode ser, por exemplo, a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, ok? Nesse caso eu vou ter que desmarcar aqui, ó, mostrar todas as camadas, e aí eu vou passando por cima e ele vai fazendo as remoções do que eu quiser. E na camada de cor, né, de Low Frequency, eu posso usar uma camada com modo de mesclagem cor para mudar a cor da pele nesse trecho, ou modo de mesclagem normal, que também funciona de uma forma muito similar. Então, vamos supor, vou aqui para o normal, vou para o pincel, brush, ok? Vou clicar em Out e vou clicar em um ponto da pele qualquer, por exemplo, esse aqui, tá? E vou pintar esse ponto de pele em uma outra região, para dar uma colorida na imagem. Eu vou querer tirar um pouco os highlights aqui, ó, deixar menos escuro, a textura toda é preservada, porque a textura está nessa camada High Frequency, então eu consigo, ó, antes da separação de frequências e depois eu dei uma escurecida nessa luz que veio aqui. Para mais detalhes sobre separação de frequência, você clica no izinho acima à direita que eu explico bem direitinho para vocês, ok? Apagando essa camada, vamos para mais uma função. Dodge and Burn, que eu também já tenho vídeos mostrando, consiste em você clarear partes estratégicas da imagem e escurecer partes estratégicas da imagem para dar mais profundidade, mais contraste. Então é só você clicar aqui no Dodge and Burn e ele vai ter algumas opções para vocês. Você quer que ele crie as camadas de Dodge and Burn? Claro que sim, ele vai criar umas camadas de curvas. Você quer que além disso ele crie alguma camada de matiz e saturação para corrigir alguma cor? Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, mas eu não usaria isso aqui. Ele também tem a opção de adicionar camadas para ajudar você de forma visual, ou seja, ele converte em preto e branco e adiciona umas camadas de contraste para a gente ter a certeza de onde vai pintar, certo? E ele pode ajustar os parâmetros do pincel para os valores recomendados. Então eu vou selecionar tudo, quero o combo completo do Dodge and Burn, e aqui eu tenho o meu Dodge and Burn. Então vamos dissecar, eu estou aqui com uma camada Burn, certo? Que nada mais é do que uma camada de curvas puxada para baixo, uma camada de matiz e saturação completamente neutra, para você mudar alguma cor, caso você queira, certo? E que eu realmente não uso na hora do Dodge and Burn. Eu vou mudar o fluxo para 4%, e eu vou pintar, ó, onde eu quero escurecer. Um pouquinho a sobrancelha aqui, e essa parte dos olhos. Antes e depois. Agora eu posso fazer a mesma coisa com o Dodge, e eu pinto onde eu quero clarear. Pode ser aqui, ó, alguma mecha do cabelo, esse brinco dela, antes e depois. E caso eu quisesse usar as ajudas, né, a gente tem aqui, ó, ele converte para preto e branco, uma camada de Black and White Conversion, e adiciona contraste. Isso aqui é sempre temporário, é uma ajuda mesmo. É uma forma de você ver onde está escuro e onde está claro para você aumentar ou diminuir essa escolha. Ok? Logo depois que você faz o Dodge and Burn com essas camadas de ajuda, você deve apagar ou deixar invisíveis essa ajuda aqui. Show! Continuar apagando aqui essas camadas para deixar a coisa mais limpinha. Skin Mask é uma forma da gente selecionar pele. Quando a gente quiser fazer alguma coisa específica com a pele, mudar a cor, ou fazer qualquer tipo de tratamento que você quer que realmente só pegue a pele, ele tem essa opção. E é o seguinte, você clica nesse conta-gotas aqui, isso vai clicar em uns 4, 5 pontos de pele, para ele ter a certeza de que quando eu apertar para selecionar, ele vai selecionar a pele, basicamente é isso, e você clica em Skin Mask, ele vai fazer uma máscara com a pele. Então, não faz exatamente nenhum efeito com ela, mas você pode depois jogar alguma camada aqui. Então, ó, tá aqui o que ele acha que é pele, tem partes de cabelo que a gente pode depois apagar com a máscara, mas ele faz um trabalho bastante competente em relação à pele. Você pode inverter a camada, se você quiser fazer um tratamento em tudo que não for pele, certo? Quando você clicar em Load Selection, ele vai fazer uma seleção com isso aí. Você pode criar alguma dessas camadas, curvas, color balance, são camadas do Photoshop, tá? Se você já tem um plano do que fazer, vamos supor que eu quero,
sei lá, clarear um pouco a pele. Então vou clicar já na camada de curvas para ele criar essa camada. Então aperto em criar aqui, ó. Ele já cria a camada de curvas com a minha pele selecionada. Então se eu quiser clarear um pouco a pele, ó, só a pele é clareada, só a pele é escurecida. Então é um tratamento quando você quer afetar uma coisa específica, mas com vários pontos de cores, porque a pele não é de uma cor só, tem várias variações. Então justamente vocês viram que eu cliquei em vários, né, para ele justamente selecionar isso aí. Ok. Bom, a gente tem uma opção aqui de melhorar os olhos, Eyes Enhancement. Então você clica na ferramenta de seleção retangular que vem nele, que também pode ser essa aqui, né? E aí clica no Eyes Enhancement. E ele vem com duas ferramentas, eu vou clicar OK para ele já modificar meu pincel. A ferramenta Enhance Whites, ou seja, a parte branca dos olhos, e a íris. Então é simples assim. Já estou no meu Enhance Whites, vou dar uma clicada aqui, ó. E ele vai dar uma melhorada nesses whites aqui. Vamos ver o que ele faz. Ele basicamente ele tem uma camada de curvas onde ele puxa um pouco para cima, certo? E ele tem uma camada de matiz saturação, onde ele diminui a saturação dos vermelhos justamente e dos amarelos também, entendi. Dos cianos também, justamente para qualquer vermelhinho dos olhos ou qualquer coisa que não seja o branco puro, ele dá uma removida. Inteligente, bacana. E a próxima é a íris, né? Então você passando aqui na íris, realmente tá bem mais saturado, não? Então o olho fica popado. O que é que ele faz aqui? Ele satura realmente a íris e deixa mais clara através de uma camada de curvas. Então, ó, antes e depois, você vê a gosto, você pode colocar a opacidade aqui depois. Eu acho realmente que foi um exagero. Ele já está com opacidade de 50%, mas eu vou colocar 0% e dar uma aumentadinha aqui, ó, coisa de 30%. Beleza, então é um tratamento bacana. Ele tem também o Whitening Teeth, né? Deixar a boca mais clara, os dentes mais claros, na verdade. Então, aperto aqui em OK e basta você passar no dente e ele fica mais claro. Antes e depois, ele tira também um pouquinho a saturação que eu estou vendo. Dá para ver o que ele fez aqui. Justamente, ele faz uma camada de curvas, puxando um pouquinho mais para cima, e uma camada de matiz, saturação, onde em alguma dessas cores, ó, no vermelho ele vai tirar a saturação, amarelo também, e ciano e azul também. Legal! Vamos apagar aqui essas camadas. Uma ferramenta muito legal, que também é um atalho, né, de outra ferramenta do Photoshop, é o Sharpening. Ele deixa sua imagem mais nítida. Isso é ótimo. Você tem uma opçãozinha aqui, vamos colocar um zoom maior, clicando aqui no mais. Ele já está com mais Sharpening. Você escolhe se você quer esse Sharpening mais suave, médio ou hard, certo? Já tá com baixo. É porque não sei se no YouTube dá pra ver, mas tem muito mais nitidez do que antes de eu ter clicado. Aqui você pode prevenir o over sharpening, ele deixar nítido demais. Então você clicando aqui, ele ainda dá uma exagerada maior. Aqui ele dá uma prevenida. Basicamente você tem a intensidade do sharpening. Estou colocando aqui no 99%, ó, olha o antes e o depois. E a quantidade de sharpening, exagerei, né? Ficou horripilante. Mas você coloca o raio que você quiser e minha imagem já está muito mais nítida. Estou exagerando só para o YouTube conseguir mostrar. Eu na prática usaria bem menos do que isso. Antes e depois. E aí eu aplico. Show! Vamos apagar para uma próxima função. Liquify é uma cópia do dissolver do Photoshop, então não tem nada de novo aí. É a mesma coisa de você vir aqui em filtro e dissolver, Shift Ctrl X. A diferença é que ele já cria um objeto inteligente para você mudar esse parâmetro a hora que quiser. Então ele está fazendo tudo isso. Vamos supor que eu queira, sei lá. Eu não acho que tem muita coisa para mudar aqui, mas a gente pode, deixa eu ver, dar uma esvoaçada mais no cabelo, não sei, alguma coisa assim. Realmente não acho que precisa fazer nada disso. Mas como a gente vai fazer essa mudança, eu aperto em OK. Tá? Isso está em um objeto inteligente. Isso significa que a hora que eu quiser, eu posso ver sem o efeito, clicando no olhinho aqui, ó, o cabelo, e clico duas vezes no nome dissolver, e ele vai abrir a mesma janela para eu fazer qualquer modificação. Então ele torna o Liquify, né, o dissolver, de forma não destrutiva. A partir de agora, a gente vai ter atalhos de ferramentas do Photoshop que estão aqui na esquerda ou em algum outro menu, aqui para vocês. Então a gente tem essa aqui, que justamente converte as cores de frente e fundo para preto e branco. E se você continuar apertando, ó,
ele fica fazendo essa alternância, a mesma coisa você apertar X no teclado, que é o que eu estou fazendo agora. Aqui a gente tem um atalho da ferramenta pincel de recuperação para manchas, que está aqui, ó. Ferramenta pincel de recuperação para manchas, respectivamente, é da direita, atalho para a ferramenta pincel de recuperação, atalho para a ferramenta correção, que eu já tenho vídeos mostrando como utilizar essas ferramentas. Aqui eu tenho um atalho para a ferramenta carimbo ou Stamp Tool, que está aqui, essa aqui, ou atalho para a ferramenta carimbo de padrão, que é outra ferramenta da linha da Stamp Tool, que está aqui, ó, ferramenta carimbo de padrão. Beleza, aqui a gente tem o zoom, caso a gente queira dar mais ou menos zoom. A gente consegue aqui, ó, dividir a tela em dois zooms diferentes, tá? Então, nessa daqui eu consigo atuar, né, com mais detalhes, e aqui a gente consegue atuar em menos detalhes. Nada demais, eu posso mudar isso a qualquer momento fechando uma das janelas. Aqui eu consigo ver o conteúdo de dentro de uma máscara. Por exemplo, se eu tenho uma camada de ajustes aqui de curvas, certo? Eu vou dar mais contraste a essa imagem, só que eu vou pintar essa máscara de preto, como a cor do fundo é preta, Ctrl Backspace, tá? E com o pincel branco eu vou aplicar isso em algum lugar específico, pode ser nos olhos, nariz e boca, e um pouco no cabelo. Tá bem estranho e bem exagerado, mas eu não quero saber no momento, só quero mostrar a função. Quando você clica no olhinho, ele diz para você onde essa máscara está atuando. Então, está atuando justamente nesses locais aqui. Então, clico no olhinho de novo para ele desatuar. Essa próxima função é a mesma coisa do Ctrl Shift Alt E. Ele renderiza todas as camadas numa só, em cima de todas. Então, clico aqui, ó, dou um nome, Render, e essa camada daqui é um print screen, né, da camada plano de fundo com a camada curvas. Então, eu posso até apagar essa camada curvas, que já vai estar aqui o meu print screen, com esse ajuste bem exagerado e horrível que eu fiz, que eu acabei de apagar. Beleza. Aqui a gente tem o Undo, um passo para trás ou um passo para frente, bem prático mesmo. Onde diz Range Mask, também é um atalho da função do Photoshop, intervalo de cores ou Color Range. Então, a mesma coisa de clicar aqui é a mesma coisa de clicar aqui. Já tenho vídeos mostrando como fazer. E uma última função é uma espécie de tratamento em massa do Delicious Skin, que foi a primeira função que eu mostrei aqui. Você clicando aqui, tá? Ele vai processar os documentos abertos. Eu tenho aberta uma outra imagem além dessa, essa imagem aqui do lado, que foi no mesmo dia com a mesma modelo. Vou processar os documentos. Ele vai pedir para eu selecionar onde é que está o rosto das duas imagens. Aperto o Enter. Na segunda imagem, que é essa aqui, ele também vai pedir para eu selecionar onde é que está o rosto. Aperto o Enter. E aí, depois de todo o processamento que ele faz, a gente vai ter como utilizar a máscara nas duas imagens. Não ao mesmo tempo, mas pelo menos o processamento do Delicious Skin já vai estar feito. Então é só esperar um pouquinho. E eu estou nessa imagem aqui, por exemplo, ó, o Delicious Skin já com a máscara. E se eu dou um zoom, já estou com o pincel branco aqui, ó. Onde eu vou passando, eu vou suavizando a pele e deixando a pele com o tratamento massa do Delicious Skin. Antes e depois, a mesma coisa com a outra imagem. Já está prontinho aqui, ó, com a máscara. Só para eu passar. Deixar a pele mais bonitinha. Só que sem exageros. Antes e depois. E são essas as funções do plugin Delicious Retouch da Photoshop Chefs. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!